Loiane Patek, and this is Loiane of the School. Well, let's go! Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre Passive Voice. Então, para isso, vamos precisar de alguns materiais. E quais são eles? Vamos precisar de régua, cola universal, tesoura. Vamos precisar também de marcadores ou canetinhas que vocês prefiram usar. E, é claro, EVA, várias outras cores também de EVA e papelão para ser a nossa base. E somente esses materiais. E agora a gente vai precisar colar EVA no papelão e depois fazer algumas marcações. Então, let's go! Bom, pessoal, aqui eu já recortei. Então, aqui, o que eu acabei de fazer? Eu colei o EVA branco como fundo, então tá colado aqui no nosso papelão. E depois, com outras cores de EVA, a gente recortou 4 setinhas coloridas. Então, colocou todas elas juntinhas. E agora a gente vai precisar fazer uma demarcação aqui do lado, tá? Pra formar a nossa continuação do nosso joguinho, tá bom? Então, let's go! Puderam ver aí na parte mais acelerada, eu já aproveitei e coloquei os círculos, que se vocês quiserem fazer com mais de uma pecinha, né, mais de uma tampinha do que essas 4, vocês podem utilizar 4 em cada uma das cores ao invés de uma. E eu utilizei essa régua que já tem vários círculos, mas se vocês não tiverem ela, vocês podem fazer com a própria circunferência aqui da tampinha, tá bom? E olha só como que ficou o nosso tabuleiro por enquanto. Só que ainda não finalizou, a gente vai precisar agora escrever as frases da Passive Voice. Então, let's go!
finalizei toda a brincadeira, houve algumas mudancinhas que eu vou atualizar vocês agora. Então, quando eu fui escrever as frases, pensei que ficaria muito pequena para vocês enxergarem, então eu fiz algumas fichinhas, que seriam essas daqui, de uma forma bem criativa. Então, se vocês quiserem adaptar esse jogo que foi inspirado no Ludo, vocês podem também seguindo as regras daquele antigo jogo ou seguindo as novas dessas que eu já vou explicar. Então, para as fichinhas, eu usei o papelão também. Como vocês podem ver aqui, eu escrevi a parte de cima a Passive Voice, embaixo a Active Voice. E também tem fichinhas ao contrário, com Active Voice e Passive Voice. Que então, como vai funcionar? Aqui, no caso, eu estou andando pela a linha amarela, então pelo lado amarelo. Quando eu cair em uma das casas amarelas, eu vou ter que sortear uma dessas fichinhas. Então, outra pessoa, no caso a pessoa que está competindo comigo, que está jogando comigo, ela vai pegar e vai ler a primeira frase. Na primeira frase vai estar They will cook the meat. Então, eu vou ter que passar essa frase para Passive Voice. Então, falando que se essa frase está na Active Voice, eu passo para Passive Voice. E se eu retirar uma cartinha que está Passive Voice, eu tenho que passar para Active Voice. Desse jeitinho aqui. Então, o nosso outro coleguinha vai conferir se está certo ou não. Depois que você falar a sua resposta, a gente vira e confere se você falou certo ou não. Se você conferiu e está certo, você permanece na casinha que você está. Caso você erre, volta para a casinha anterior. Então, bem facinho e bem simples. E quais são as formas de você fazer essas fichinhas? Aqui vocês têm 3 formas diferentes. Nessa fichinha aqui, a gente utilizou papel colorido, então para fazer o fundinho ficar mais divertido e combinar com a casinha do jogo. Outra forma também que vocês podem fazer é pintando. Olha só como que eu fiz. Aqui eu peguei o fundo dela e pintei com canetinha ou com tinta também, tá? Com o que vocês tiverem, até lápis de cor. Ou se vocês não quiserem nem utilizar papel colorido e nem pintar, vocês podem deixar simplesmente com o fundo normalzinho dele de papelão. Então, bem facinho e bem simples. Para as pecinhas que a gente vai utilizar, vocês podem utilizar brincando de 2, 3 ou 4 pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem as pecinhas com tampinhas de garrafas. Então, vocês pegam essas tampinhas, colocam aqui, cada uma em um canto, e a gente vai ter que colocar esse dadinho. Esse dadinho a gente vai começar então com o amarelo. Aqui eu joguei, caiu na casinha 3, então eu vou andar 3 casinhas, 1, 2, 3. Na casinha V, então aqui nas 3 casinhas, eu pego uma carta, só que eu não olho para ela. E outra pessoa que eu vou estar jogando, ela vai ler a carta. No caso, então, seriam vocês que vocês estão jogando comigo. Mas vamos ler para vocês entenderem como que fica. Então, ela está na Active Voice. Então, they will cook the meat. Passando para Passive Voice fica the meat will be cooked by they. Então, essa frase está no futuro, fica desse jeitinho. Outras frases e outros exemplos, então, como eu acertei, eu permaneço. Caso eu errasse, então eu volto, tá bom? Então, na Passive Voice, o sujeito ele está sofrendo a ação. Então, quando a gente faz aqui, ó, they will cook the meat. Então, na Passive Voice, é quando o sujeito está sofrendo a ação. No caso, aqui a gente tem the meat will be cooked by they. Então, o by they se refere que ele está sofrendo a ação. Aqui no caso, então, o sujeito, quando a gente fala que está na Active Voice, normalmente, quase sempre, ele vem no início da frase. E já na Passive Voice, ele vem no final. Enquanto o objeto, que no caso seria the meat, na Active Voice vem no final e na Passive Voice vem no início. O que sofre alteração seria aqui na parte da conjugação do verbo, que a gente tem que colocar o tempo verbal, que então seria will, are, been, e assim por diante, has, have, had. E também como que ficaria cook, se ele fica cook, cooked, cooking, então por aí. Tá bom? Bem facinho e bem simples. E se você quiser jogar sozinho esse jogo, vocês podem
treinar, né? Você não estaria competindo e nem jogando com outra pessoa, você estaria só treinando. Então, pega, olha a primeira frase, lê e daí vira a cartinha para baixo e já fala quais seriam. E depois vocês só conferem, tá bom? Então, vamos lá de novo, vamos mais uma jogadinha. 2, então, 1, 2, cai em 2, pego mais uma carta, tá? Aqui, no caso, está de virada para baixo. Peguei. Vai estar aqui agora na Active Voice novamente. Então, Mary has adopted a dog. Então, fica desse jeito. Na Active Voice. Quando a gente passa para Passive Voice, então, Mary vai para o final e a dog vai para o início da frase. Então, na Passive Voice vai ficar: a dog has been adopted by Mary. Ok? Então, bem facinho, bem simples. Vamos ler algumas outras cartinhas também que a gente tem. No caso aqui, na Active Voice, she is playing soccer. Então, como vai ficar essa frase se ela fosse na Passive Voice? Soccer is being played by she, ok? Bem facinho, bem simples. Vamos pegar outra desse montinho aqui, como se fosse do verde, nas casinhas da verde, ó, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma na Passive Voice. Na Passive Voice vai: the house was renovated by Leah. Na Active Voice, transformando ela, fica Leah renovated the house. Bem facinho e bem simples. Daí, então, depois que você jogar ou ler essa cartinha, você coloca ela de fora do tabuleiro, pra gente já saber quais pecinhas foram ou não foram, tá? Então, vamos lá. E para finalizar, a gente tem mais uma na Passive Voice. Aqui, the theory of relative was proposed by Einstein. Então, colocando ela na Active Voice, fica: Einstein proposed the theory of relative. Então, fica bem facinho e bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossas redes sociais. Link vai estar aqui na descrição. See you later. Bye, bye!